As Escrituras, em parte alguma, falam de Cristo como ser criado, mas claramente afirmam que ele foi gerado pelo Pai. Ver comentários a Apocalipse 3,14, onde demonstramos que Cristo não é um ser criado, mas conquanto, como filho gerado, não possua com o Pai uma coeternidade de existência pretérita, o começo da sua existência é anterior a toda a obra da criação. Cristo é agora objeto de adoração igualmente com o Pai, mas não provam que tenham com ele uma eternidade de existência passada. As profecias do Apocalipse, página 82. Uri Smith, o primeiro secretário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando fundada, vem nos deixando claramente que o quê? Que a Bíblia, as Escrituras mostram que Cristo foi gerado um dia pelo Pai. Mas isso não prova que ele possua com o Pai o quê? Uma coeternidade. Ou seja, isso lança por terra a trindade que defende a coeternidade de Jesus Cristo. E ele vem dizendo que o quê? Que Cristo é objeto de adoração igualmente com o Pai. Por quê? O Pai exaltou o Filho. Hebreus capítulo 1 vai dizer que o quê? Que o Filho deve ser adorado como ele o é. O livro História da Redenção no capítulo 1 vai deixar isso bem claro. Então, apesar disso, ele vem dizendo que isso não prova que Jesus tinha com o Pai uma eternidade de existência passada. Por isso que era ariano. Era um defensor da verdade bíblica. Você não pode ser trinitariano e ao mesmo tempo ariano. Por que o pé de guerra está formado? Porque a ponta pequena teve que destruir os arianos para se estabelecer. Porque se você crê que Jesus foi gerado conforme ensina as Escrituras, você não pode crer na coeternidade dele. Porque a coeternidade de Jesus alega que o que ele sempre existiu. Então você tem dois pensamentos confrontáveis. Você tem duas linhas de raciocínio que não tem como se encaixar. Ou você vai hastear uma bandeira, ou você vai hastear outra. Se você crê que Cristo foi gerado, você então não tem como crer na Trindade. Agora, para se estabelecer a Trindade, ou se crer na Trindade, tem que lançar por terra esse conceito. Então é por isso que a guerra na cristandade teve início ali quando do cavalo vermelho e do cavalo amarelo da profecia de Apocalipse. Estão começando a entender? Tudo em torno do que? De doutrinas. Mas o que foi que diz o livro O Grande Conflito? O paganismo tentando adentrar no cristianismo. Mas havia servos fiéis, cristãos genuínos, que por causa da sua fidelidade a Deus, muitos deles pagaram o preço com a própria vida. Ário, por exemplo, mais tarde foi envenenado. E os demais defensores da verdade dele, os érulos, os ostrogodos e os vândalos, pouco a pouco foram sendo destruídos. Sob a liderança de quem? Da ponta pequena, o bispo de Roma, tendo auxílio dos exércitos do Império Romano. Ellen White era ariana? O eterno Pai, aquele que é imutável, deu seu único filho, nascido dele, retirado do seu seio. Aquele que foi feito a expressa imagem de sua pessoa e enviado à terra para revelar o quanto ele amou a raça humana. Revista Adventista, 7/9 de 1895. Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Para Cristo foi dada uma posição exaltada. Ele tinha sido feito igual com o Pai. Todos os conselhos de Deus são abertos para o Filho. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 268. Aqui temos uma declaração dizendo claramente que Cristo que foi nascido do Pai, né? Retirado do seu seio. Como isso foi? É um mistério, a Bíblia não revela. Nós não sabemos. O fato é que ele foi gerado. O que as Escrituras nos revelam, está revelado. Agora, o que não revela, não compete a gente ficar especulando. O fato é que ele foi gerado, ele saiu do seio do Pai. E aqui vem dizendo que Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Até uma criança entende. Não há dificuldade, gente. Pai é pai, filho é filho. Foi dado a Cristo uma posição exaltada. Se foi dado é porque ele não tinha antes. Ele foi feito igual ao Pai. Todos os conselhos do Pai estão abertos ao Filho. Quantas pessoas nós temos aqui? 3? 2. Pai e Filho. Mas houve um terceiro que tentou entrar nesses conselhos lá na eternidade, mas não conseguiu.
Qual foi o resultado? Guerra. Foi expulso do céu, lançado na terra, vai continuar sua guerra aqui. E essa guerra vai alcançar proporções cósmicas. Agora, no clímax final do confronto entre a verdade e o... Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é importantíssima essa mensagem que você está ouvindo. Poucos estão se dispondo a dar esta mensagem. A maioria estão voltando as costas a um assim diz o Senhor. Mas Deus tem uma linhagem, Deus tem um remanescente. E esta mensagem está chegando a você. Dê glória a Deus aí. Dê um glória, como dizem os nossos irmãos pentecostais. Porque esta é a verdade que precisa ser ouvida nos 4 cantos da terra, a fim de preparar um povo para o dia do Senhor. Está aí as verdades do livro de Daniel e Apocalipse, que hoje estão sendo distorcidas, especialmente por aquele povo que um dia foi peculiar e hoje já não é mais. Porque infelizmente caiu na apostasia. Nós vamos ver mais adiante que a doutrina foi negociada. Mas tem um resto. Tem um resto que, apesar das dificuldades, das lutas, das perseguições, estão se esforçando por levar avante a verdade que uma vez foi entregue aos. Amém? Suas declarações não deixam dúvidas. Antes que a fundação do mundo fosse estabelecida, o único nascido de Deus ofereceu-se para tornar-se o redentor da raça humana. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 226. Cristo, o verbo unigênito de Deus, era um com o eterno Pai. Um na natureza, no caráter e no propósito. O único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Grande Conflito, página 493. Precisa comentar mais aí? Ellen White era ariana ou não? A mensageira remanescente. Uma outra observação aqui. Por que mensageira remanescente? As pessoas creem em gnomos, as pessoas creem em duendes, os demais irmãos aí creem nos seus profetas que recebem revelações aí nas igrejas locais, mas muitos têm dificuldade em aceitar que essa mulher era uma mensageira de Deus. Você já leu algum livro desta mulher? Não é pela pessoa, muito menos pelo nome, mas é pelo que se defende. Quando você considera a vida de um profeta e o que ele escreveu, e você vê que tem concordância com assim diz o Senhor, nós temos que louvar a Deus. A palavra diz claramente que Deus não vai fazer coisa alguma sem revelar a seus servos os profetas, e eu creio que essa mulher é uma profeta de Deus. Creio nos seus escritos, não nos que foram adulterados, mas nos que foram preservados pela graça e poder de Deus. Eu creio piamente que ela é uma serva de Deus. As pessoas estão crendo aí em tudo quanto é coisa. Então, se de repente você tem sua dificuldade ou não tem toda a compreensão a respeito deste assunto, examine, ore a Deus. Naquilo que está em concordância com assim diz o Senhor, aceitemos. Ela vai dizer que o que? Cristo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai. Um no que? Na natureza, no caráter e no propósito. Não um na hierarquia. Porque a Trindade prega 3 deuses coeternos e coiguais, ocupando igual posição. A Bíblia é clara com respeito à hierarquia divina. Deus Pai é o Supremo, o Todo-Poderoso. E vem o Filho de Deus, o Filho através de quem Deus criou todas as coisas. O Criador das Escrituras é o Deus Todo-Poderoso, conforme Apocalipse. E o meio através de quem todas as coisas foram criadas é Jesus Cristo. A alegria de Jesus Cristo é fazer a vontade do seu Pai. Lá em Provérbios capítulo 8 nós vamos ver que o quê? Que Jesus era aluno do Pai de Deus, o Todo-Poderoso. E era o único que podia entrar o quê? Nos conselhos de Deus. Então nós não temos uma trindade no céu. Nós temos o quê? Nos conselhos divinos, o Pai e o Filho. Esse poder surgiu do Império Romano, o 4º animal terrível e espantoso, como uma ponta a princípio pequena, Roma papal. Daniel 7, 7 e 8, que arrancaria 3 dos primeiros chifres, e os santos lhes seriam entregues. Estes 3 poderes, chifres, foram sendo paulatinamente conquistados. Érodos no ano 493 depois de Cristo, Vândalos no ano 534 depois de Cristo, ostrogodos no ano 538 depois de Cristo. Em 533 depois de Cristo, Justiniano reconheceu a supremacia eclesiástica do Papa como cabeça de todas as santas igrejas. Em 538, o Papa ficou livre do poder dos reinos arianos e se firmou com a autoridade. O Tempo do Fim, CPB, página 10. Nós então estamos aqui revendo novamente para
que fique bem clara a compreensão de Daniel capítulo 7 e a sua relação com Apocalipse capítulo 13. Tá? Então nós vamos ver ali que os poderes que vão forçar a adoração à besta e à sua imagem é o mesmo poder que forçou que a introdução, o estabelecimento de uma falsa adoração nos primórdios do cristianismo. E quem está por detrás deste poder? O dragão, Satanás, ok? O ômega divindade. Nenhuma mentira é da verdade. O inimigo está sempre buscando levar almas à infidelidade e ao ceticismo. Quereria pôr de parte a Deus e a Cristo, que foi feito carne e habitou entre nós. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 194. Muitos se encontram em perigo de receber teorias e sofismas que solapam as colunas fundamentais da fé. Idem 197. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo e tremi pelo nosso povo. Sabia eu que devia advertir nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. Idem, página 203. De fato, nenhuma mentira é da verdade. O esforço de Satanás é colocar de lado Deus e Jesus Cristo. E a fim de corromper a adoração ao Pai e ao Filho, ele vai então distorcer esse aspecto da doutrina bíblica e vai atrair a adoração a si também. Então é-nos dito que muitos sofismas, muitas teorias falsas haveriam de solapar as colunas fundamentais de nossa fé. E o primeiro esforço nesse sentido foi através de um destacado líder da igreja adventista nos seus primórdios, o Dr. Kellogg. Ele marcou a apostasia alfa. A heresia ali envolveu a divindade. Mas foi-nos dito que viria a apostasia ômega, e não seria diferente, envolveria também a divindade. Ou seja, meus queridos, o inimigo tentou introduzir a trindade quando os pioneiros eram vivos nos primórdios da igreja. Não conseguiu. Espera então agora eles saírem de cena, e quando eles saem de cena, ele agora vai tentar um novo esforço agora na apostasia não alfa, mas ômega. Vai tentar introduzir a trindade. A Mensageira disse o quê? Que o ômega seria marcado com questões relacionadas à presença e à personalidade de Deus. O que é a presença de Deus aqui na Terra? Não é o Espírito Santo? A personalidade de Deus não é a sua pessoa? Mas hoje as pessoas não estão confundindo a personalidade do Deus Uno com Deus Trino? Embora não tenhamos nas Escrituras um exemplo claro de oração dirigida ao Espírito Santo, ou uma ordem nesse sentido, parece lógico que o povo de Deus possa orar diretamente